Qual é a possibilidade do zagueiro Nino jogar uma eventual final de Campeonato Paulista pelo Palmeiras? Palestrino, você tá achando maluquice? Tem jornalista dizendo que este é o desejo do Palmeiras. Dona Leila Pereira quer porque quer muito o zagueiro agora, embora todo mundo sabe e tem falado que o negócio pode acontecer no meio do ano. Desejo do Palmeiras é agora e eu vou te contar mais detalhes dessa informação, repercutindo, obviamente, o que outro jornalista tá falando sobre o assunto. E o meio atacante Rômulo pode render uma grana ao Palmeiras, mesmo sem ter se destacado pelo Verdão, mas tá jogando bem lá pelo Grêmio Novo Horizontino. Vitor Roque é muito cobiçado pela Europa e é assunto em jornal catalão. E semifinais do Campeonato Paulista tem datas e horários e tem baixa no Verdão também, hein? Palmeiras tá perdendo um volante, pelo que parece, pelos próximos jogos. Tudo isso nós vamos repercutir agora no seu canal Notícias Meu Verdão. Não esquece, Palestrino, sua inscrição é muito importante, seu like faz uma diferença absurda e aqui neste cantinho você vai encontrar as melhores ofertas do nosso Verdão. Tem camisa, tem acessório, tem muita coisa para vocês aqui, boné, enfim, tudo você vai encontrar aqui na lojinha do canal com preço acessível. Você adquire um excelente produto e você me ajuda de quebra a manter a parceria, beleza? Vamos começar o vídeo de hoje falando disso aí, ó, que tá na sua tela. Semifinais do Campeonato Paulista já definidas. Uma semana que para o Palmeiras é decisiva, porque no final dela a gente vai ter aí o confronto contra o São Paulo, como vocês estão vendo aí na tela. Vai ser no domingo às 8h30. Desculpa para não assistir esse jogo, você não tem, tá? Porque vai passar na Record TV, na Cazé TV, na TNT Sports e no HBO Max. O Grêmio Novo Horizontino vai enfrentar o Corinthians lá no Jorjão, na casa deles, no sábado, mesmo horário também, 8h30. Muita gente reclamando do horário, mas é as datas e os horários que a Federação Paulista colocou pra gente. Vamos reclamar, mas não vai mudar absolutamente nada. É aceitar, pegar a pipoca, a sua cerveja, o que você gosta de tomar, o seu suco aí e acompanhar o Verdão no próximo domingo. E é lógico que a gente vai acompanhar também Grêmio Novo Horizontino e Corinthians. Vai que rende uma resenha pra nós aqui no canal. E tem uma coisa importante também pra falar dessa partida, tá? Ó, o que tem gerado aí questionamento e foi alvo até de críticas minhas. Eu sou palmeirense, hein, velho? Olha eu defendendo aqui o time do São Paulo no vídeo passado, mas a gente preza pela coerência, né, meu? Eu falei no vídeo passado que se eu fosse São Paulino e o Lucas não jogasse, eu mandaria ele embora do São Paulo, porque o cara onera a folha do São Paulo pra dizer que não joga em grama sintética. Pois é, Palestrino, começaram a surgir as notícias nessa última segunda-feira e ESPN, Globo Esporte e um bando de jornal aí à torta direita está garantindo que o Lucas vai a campo pelo São Paulo, mesmo com as recentes críticas ao gramado sintético. E aí o torcedor do São Paulo vai ficar feliz, obviamente, porque é um reforço bom para eles para essa semifinal. Seria o cúmulo do absurdo o Lucas estando bem, não jogar pelo São Paulo, né, nessa semifinal, ajudar o seu time por causa de grama sintética, né, gente? Pelo amor de Deus. Então aí, reforço pro São Paulo e pro Palmeiras ficar de olho, porque apesar do Lucas já ser aquele jogador que está beirando a aposentadoria, ele ainda faz uma diferença, cara. O cara ainda corre muito bem, tá correndo muito mais que o Neymar, inclusive, hein? Infinitamente mais que o Neymar. Pode ser problema para o Palmeiras, hein? Olho aberto aí, Abel, no Lucas, que ele tem qualidade, apesar das recentes lesões, tá bom? Posta aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês sobre as datas e os horários. Gostou do horário? Vai conseguir acompanhar o nosso Verdão? Coloca aqui nos comentários. E agora, pessoal, vamos falar também aí, ó, de camisa. O Palmeiras passou a usar nesta última segunda-feira sua nova linha de uniformes de treino. Goleiros, jogadores de linha e comissão técnica receberam as novas roupas para a atividade na academia de futebol.
para os goleiros, como vai aparecer na tela para vocês, sai a camisa vermelha e a entrada de uma azul escura. O vermelho agora é a cor da roupa do professor Abel Ferreira, que ficou legal pra caramba essa roupa, eu gostei, hein? Ó, tá aí na tela pra vocês, vai ser aí a roupa de treino da comissão técnica. Já dos jogadores de linha permanece em um tom verde, mas um verde mais claro que o anterior, enquanto os shorts agora é cinza. Também tô mostrando as imagens para vocês, tá aí na tela, tá bom? Ó, e lembrando, hein, tem lojinha do canal e aqui você pode encontrar também uniformes do Palmeiras com preços mais acessíveis. Se você quiser esse atual aí que eu mostrei para vocês, vai estar no preço tabelado, obviamente, e você vai ter que gastar uma graninha. Tá aqui na loja do canal. Vou falar pra vocês, gostei da linha de treino agora do Palmeiras, nada tão extravagante, principalmente essa roupa do vermelha do Abel Ferreira, achei muito interessante, quero saber a opinião de vocês, postem aí nos comentários. E agora a gente segue aqui pra falar de baixa no Verdão, né? Palmeiras que se reapresentou nessa última tarde de segunda-feira, dia 23, visando aí a preparação para a partida contra o Fluminense nessa próxima quarta pelo Campeonato Brasileiro, e me parece que temos uma baixa. O meio-campista Emiliano Martinez sentiu dores na panturrilha esquerda e iniciou tratamento com o núcleo de saúde e performance. O uruguaio pode ser ausência nas próximas partidas do Palmeiras. Vai ter muita gente vindo com maldade aí, falando, não faz falta mesmo, tá tudo certo. Não tem nada certo não, tá? O Palmeiras pagou uma bala por esse cara aí, paga salário em dia e tudo que esse cara precisa fazer é jogar, não ficar no departamento médico. O Emiliano não é aquele jogador que rende louvores da torcida do Palmeiras, mas, cara, é um volante, é um ativo do clube e, cara, pelo menos no banco de reserva ele tem que estar, porque se o Palmeiras precisar aí recuar um pouco mais as suas linhas, precisar de um volante, ele é o volante que a gente tem, gente, pelo amor de Deus, né? Apesar de não ter entregado muita coisa pelo Palmeiras até agora, mas Emiliano Martinez, tá aí a notícia pra vocês do Globo Esporte, é baixa no Verdão desde a última tarde de segunda-feira, segue tratamento no núcleo de saúde e performance e deve ser ausência para as próximas partidas do nosso Verdão, tá? Vamos passar aqui para falar do Vitor Roque. A grande atuação do Tigrinho na goleada de 4-0 sobre o Capivariano chamou a atenção, palestrino, de mais um jornal lá da Espanha, o jornal Sport. De acordo com o diário catalão, o Tigrinho começou o ano não muito bem, mas embalou nas últimas semanas e agora está incontrolável. Nas palavras deles, ó, abro aspas aqui, ó, o Palmeiras é o líder do recém-iniciado Brasileirão e Vitor Roque está no modo imparável, brilhando nas quartas do Paulistão para selar com um doblete a passagem às semifinais, escreveu o diário espanhol sobre o Tigrinho. Segundo o veículo palestrino, a saída do campeonato da La Liga para voltar ao Brasil foi benéfica para ambas as partes, com o atacante reencontrando seu velho futebol e justificando o alto investimento feito pelo Palmeiras. De acordo com o CS Football Observatory, o Tigrinho, o Vitor Roque, hoje tem um valor de venda estimado entre 74 e 86 milhões de euros. Sua revalorização foi brutal quando ele voltou ao Palmeiras. Ele está taxado em mais que o triplo do que o Verdão pagou ao Barcelona há um ano. 25,5 milhões de euros foi o que o Palmeiras desembolsou. Na verdade tá desembolsando, né? Porque o Palmeiras não pagou à vista, tá pagando parcelado isso daí para o Barcelona. Valeu ou não valeu a pena o Palmeiras ter, abrido o cofre, tirado o escorpião do bolso para contratar esse excelente jogador? Tá vendo aí, ô dona Leila Pereira? Talento custa caro, mas dá retorno, tanto dentro de campo como eventualmente, no caso, né, do Vitor Roque, uma baita valorização. Ele não deve permanecer, na minha opinião, no Palmeiras no ano de 2027, mas tem muito tempo ainda para 2027, né? Calma, vamos aproveitar o Tigrinho aí durante esse ano, mas em 2027 eu acredito que vai chegar proposta pesada pro Tigrinho. Se ele for a Copa do Mundo de 2026,
aí, meus amigos, eu não sei se o Palmeiras consegue segurar nem na metade desse ano, né? Mas eu não sei se o Ancelotti vai convocar o Vitor Roque, não. O Vitor Roque, eu tenho a minha dúvida. Agora, o Flaco Lopes, como já falamos no vídeo anterior, deve ser convocado pela seleção argentina. E só pra gente fechar essa parte do Vitor Roque, ó, na atual temporada, o camisa 9 do Palmeiras soma 4 gols em 10 partidas pelo Verdão. Começou de fato em baixa, mas tá retomando seu bom futebol, tá retomando sua confiança e tá entregando o que o Palmeiras espera dele. 2 gols aí contra o Capivariano chamou muita atenção novamente dos espanhóis. Quero saber o que é que vocês acham disso tudo, postem aqui nos comentários. E ó, vamos falar de uma outra aqui que pode render uma grana pro Verdão. Uma semana do término da primeira janela de transferências, Palestrino, o Palmeiras tem recebido consultas para negociar o meia Rômulo em definitivo. Mas que loucura! 2 clubes do exterior e um da Série A entraram em contato com o Palmeiras para entender as condições de negócio envolvendo o atleta, que tende a ser vendido caso concretize uma boa oferta aos cofres do Palmeiras, né? Se chegar a oferta boa aí, o Palmeiras não deve pensar 2 vezes. Ele é vice-artilheiro do Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino, tá tendo lá boa receptividade, tá jogando muito bem no Novo Horizontino, tem 5 gols marcados, sendo muito decisivo na campanha do time classificado à semifinal, e está no clube por empréstimo até o final de 2027. Ele que foi o algoz do time do Santos, que foi lá, tentou Neymar. Ei, meu Deus, Neymar é uma tristeza pra muita gente aí, principalmente pra torcedor do Santos. Eles viram o Rômulo brilhar pelo Novo Horizontino. É brincadeira, né? O time de Novo Horizonte, Palestrino, porém, ele é obrigado, falando, né, de uma eventual negociação do Rômulo, esse clube aí do interior, ele é obrigado a liberar caso o Palmeiras aceite uma oferta de compra que venha de uma equipe da Série A ou do exterior. Não há cláusula de vitrine no contrato, pelo que se fala nos bastidores, recurso que costuma aí ser acionado para o clube receber um percentual da futura venda, caso o atleta se destaque e valorize durante o empréstimo. Então, o Palmeiras decidir vender o seu atleta, vai receber todo o valor que tem direito do seu passe. Reunido na Federação Paulista para o Conselho Arbitral da semifinal do Campeonato Paulista nessa última segunda-feira, o vice-presidente do Palmeiras, o Paulo Boazzi, foi perguntado sobre o meia Rômulo e olha o que ele disse. A resposta é surpreendente. Vou colocar na tela para vocês aí, ó. Tivemos várias propostas pelo Rômulo neste período em que esteve no Palmeiras. Acreditamos muito no Rômulo. Grande jogador, está dando mostras disso. É uma joia que temos. Vamos trabalhar muito bem ela. Tenho certeza que ainda vai dar muita alegria ao palmeirense, afirmou o Paulo Boazzi quando estava reunido com a Federação Paulista de Futebol, né, para reunião lá das datas e horários que eu já passei para vocês. Mas ele forçou a barra, né? Vou ser sincero, ele forçou a barra. Grande jogador, Rômulo. Calma, hein? Pé no chão, hein? Que grande jogador, Rômulo. Vai ser na Leila quando tava apresentando o Jefité. Não, agora nós vamos falar desse grande jogador Jefité. Gente, com todo respeito, né? É atleta de futebol, mas não é aquele jogador grande, como o Boazzi tá falando do Rômulo e como a Leila falou de Jefité lá atrás. E outra coisa, eu não entendi o que o Boazzi quis dizer com trazer alegria para o palmeirense. Ô, Boazzi, nem aqui ele tá, Boazzi. Como é que ele vai trazer alegria pro palmeirense? Só se for em grana pro cofre, né? É o que eu acredito dessa fala aí do Paulo Boazzi. Lógico, ele tá dando uma sabonetada, como a gente costuma dizer, pra passar a mão no ego do jogador, tal, não desvalorizar. Ele não pode desvalorizar o seu ativo, é bem verdade, a gente entende isso. Mas eu acho que o Paulo Boazzi deu uma forçada nessa fala sobre o Rômulo, hein? Bom, tá aí, jogador pode ser vendido e render uma grana ao Palmeiras. Eu acho que o valor do passe do Rômulo não chega nem a 8 milhões de euros, tá, gente? Não chega a 8 milhões de euros. Mas, pelo que o Palmeiras pagou ao Novo Horizontino na época, se chegar uma propostinha aí de 5, 6, 7 milhões de euros, o Palmeiras deve vender porque vai lucrar em cima desse jogador e já pode ajudar para comprar este cara que tá virando uma novela no Palmeiras. Tem muita gente já irritada, não aguenta mais ouvir falar sobre Nino no Verdão.
Mas desculpa, a gente precisa repercutir essa história. Caso o Palmeiras venda o Rômulo, já é uma grana aí que pode ceder aí ao Zenit, quem sabe, para tentar dar uma invertida nesse clube russo aí chato de negociar, e quem sabe esses russos liberam o Nino agora para nós. Olha só, eu tenho alguns pontos para falar para vocês sobre isso. Lembrando, fizemos um vídeo ontem, tá aqui nos cards para vocês, que o nosso palestra soltou de última hora o plano do Palmeiras, né? E a Leila, ela tá fazendo a mesma coisa que ela fez com o John Arias. Lá no comecinho, o John Arias, ele tava pensando em voltar ao Palmeiras, mas a família dele estava bem lá na Inglaterra e não estava muito convencida de voltar ao Brasil. Dona Leila Pereira, pelo que se fala nos bastidores, entrou em ação, ligou para ele, ligou para a família dele, conversou com todo mundo e convenceu a família. E aí já sabe, né, meu amigo, a família fazendo força para voltar, o cara não tem como dizer não. E foi isso que ajudou, né, nas tratativas do Palmeiras com o Wolverhampton para convencer também o John Arias a vir para cá. E a Leila Pereira, segundo o nosso palestra, tá fazendo a mesma coisa com o Nino e com a família dele, fazendo aquele lobby nos bastidores para convencer o zagueiro a voltar ao Palmeiras. Quem sabe agora, né? Eu acho difícil. Mas vamos lá, ó. O que tem mais aqui pra gente falar? Ontem, dando aqui os devidos créditos ao Felipe Facincani, ele trouxe alguns pontos sobre essa história no Link Sport Clube, tá bom? Vou deixar aqui na descrição para vocês, se vocês quiserem, clique aqui e assistam lá na íntegra. Eu fiz um resumo do que o Facincani falou sobre essa eventual negociação com o Nino, que não tem nada certo, não tem nada assinado, por isso que a gente fala assim, tá? Mas o Palmeiras tá muito próximo de acontecer aí uma negociação com esse zagueiro. Vamos lá. Palmeiras, segundo o Facincani, tenta convencer o Zenit ainda a liberar o Nino nesta semana, que é a última semana que a gente tem de janela de transferências. Então até sexta-feira vai pipocar muita coisa sobre o zagueiro, tá? É o cara que tá no hype do Palmeiras para ser, quem sabe, a próxima contratação. Então, segundo o Facincani, o Palmeiras quer porque quer convencer o Zenit a liberar o atleta agora, nesta semana. Embora seja difícil, o Palmeiras tenta fazer isso aí nos bastidores. E o Nino tá acertado com 2 clubes. Que coisa de maluco, né? Nos bastidores, obviamente, né? Papo a papo, tete a tete ali do zagueiro com o clube. Tanto com o Palmeiras, quanto com esse clube dele, o Fluminense também, que tenta fazer ali uma manobra nos bastidores para convencer o Nino a não ir ao Palmeiras, dar uma segurada e voltar para o seu ex-clube que ele tem identificação. Ele tem essas conversas aí entre Palmeiras e Fluminense, é bem verdade, segundo o Facincani. E o que mais o jornalista falou, Palestrino? Saiu várias especulações aí nas últimas semanas dizendo que o Palmeiras já teria feito uma oferta, né? E aí outros jornalistas estavam falando de que essa oferta que o Palmeiras ainda não fez, né? Um fala que fez, outros falam que não fez, mas os que falam que não fez, a proposta ela gira em torno aí de 14 milhões de euros a 15 milhões de euros, o que tá levando muita gente a pensar que é uma loucura, é um valor muito alto por um zagueiro, né, de 28 anos, se não me falha a memória, que é a idade do Nino, mas o Facincani tá dizendo que o Palmeiras tá segurando essa oferta pros últimos minutos para conseguir colocar na mesa do Zenit, ser irrecusável. O Zenit tá com 5 zagueiros lá, né? É que os caras estão fazendo jogo duro mesmo, mas o Palmeiras quer colocar essa grana na mesa para ser irrecusável e quem sabe dobrar o clube russo e vender o seu atleta. Estamos falando aí de valores 3 vezes maiores do que o Zenit pagou ao Fluminense, ou seja, o lucro do clube russo em cima dele, em tese, seria muito maior do que pagou. Fazer uma oferta, quem sabe, inviável para trazer o Nino para cá, segundo o Facincani. O Fluminense ainda segue também nas tratativas para trazer um centroavante lá do outro lado, né? Lá no Rio de Janeiro, e também tem um outro lado dessa história. O Fluminense não tem muito dinheiro em caixa e isso estaria dando pro Palmeiras um conforto nessa negociação com o Nino. E ó, agora essa aqui eu fiquei pasmo com o que eu escutei, tá? Mas o Facincani tem a galera que ele conhece dentro do Palmeiras, tem as fontes dele e é uma fonte confiável, né? O Facincani, sempre escuto ele por aqui. Ele diz o seguinte, o sonho perfeito, que é o que o Palmeiras deseja, é escrever o Nino no bid da CBF até sexta-feira agora. Eu olhei isso aí, eu falei, rapaz, isso é um sonho, na minha cabeça, utópico, né? E quem sabe, né, escrevendo ele até sexta-feira, o zagueiro estaria numa
eventual final de Paulista, caso o Palmeiras passe pelo São Paulo no próximo domingo. Minha opinião sincera, quando eu ouvi o Facincani falando isso aí, ele mesmo disse que isso é muito complicado, praticamente impossível de acontecer, mas tem ali aquele meio por cento ali ainda que dá pra sonhar, né? Eu também acho muito complicado, se eu fosse chutar ou apostar, isso não vai acontecer, mas o Palmeiras trabalha nos bastidores pra quem sabe realizar esse sonho de ter esse zagueiro agora, quem sabe, numa eventual final de Campeonato Paulista. Existe essa confiança na diretoria do Verdão que até o dia 3, quando se encerra a janela de transferências aqui no Brasil, o Palmeiras possa, quem sabe, trazer o anúncio deste novo reforço ao Palmeiras. Quem sabe isso aconteça ainda esta semana. Eu tenho a seguinte opinião para vocês: não se irritem, porque durante toda essa semana vai ter muita gente falando sobre isso. E é claro, né? Vamos lá, o pezinho no chão. É difícil o Palmeiras conseguir o Nino agora? É dificílimo. E mesmo que não consiga, eu fico em paz, porque na metade do ano é bem capaz do Palmeiras conseguir, fazendo essa oferta que tá todo mundo dizendo que vai fazer, né? 3 vezes mais do que o Zenit ofereceu para tirar o Nino do Fluminense. Gente, é impossível o clube russo negar a proposta do Palmeiras. Pode ser que eles neguem agora para manter o zagueiro até o final da temporada deles, mas eu acredito que deve dar negócio no meio do ano. Mas o Palmeiras tá fazendo uma força danada para ter o zagueiro agora. Quero saber a opinião de vocês. Postem aqui nos comentários, vocês acham que vale a pena todo esse esforço que o Palmeiras tá fazendo por esse zagueiro? É um bom zagueiro, tá, gente? Mas 15 milhões de euros é dinheiro pra caramba, hein? Quero saber muita opinião de vocês. Posta aqui nos comentários, tá? E assim eu vou finalizando este vídeo da manhã do nosso canal Notícias Meu Verdão, agradecendo a audiência de vocês, os comentários de vocês têm ajudado muito o canal. Sou eternamente grato a todos vocês, meus queridos palestrinos, amigos, irmãos que eu debato, converso. Sempre tô priorizando responder vocês aqui nos comentários, tá bom? Não esquece, sua inscrição ela é muito importante, o seu like faz uma diferença danada aqui pro canal, você não tem ideia. O hypezinho, você que tá pelo celular, ajuda muito a gente também. Se você quiser cooperar financeiramente com o canal e ainda ter um retorno, lógico que você vai ter um excelente produto do Palmeiras, a lojinha tá aqui para vocês adquirirem excelentes produtos sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. E se você não quiser nada daquilo, você clicando no link aqui, comprando qualquer outra coisa, você ajuda o canal através desse link que tá aqui, tá bom? Obrigado demais, que o Papai do Céu abençoe esta terça-feira de todos vocês. Eu volto num próximo vídeo e avante palestra!